Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana, hoje é o primeiro vídeo aqui do canal. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a minha história, sobre quem eu sou e o que a arquitetura significa pra mim e o que vamos ter aqui nesse canal nos próximos dias. Vou ser bem breve, tentarei ser bem breve, fiz um roteiro, mas não tô conseguindo seguir o roteiro porque eu fico ansiosa e eu começo a falar descontroladamente que nem eu tô falando agora. É isso aí. Mas vamos lá, eu vou contar um pouquinho sobre mim primeiro, depois eu vou falar um pouco mais sobre arquitetura, sobre a faculdade de arquitetura e, por último, mas não menos importante, vou falar sobre o que esse canal vai transmitir aqui pra vocês, tá bom? Então, eu sou a Ana, já falei, eu tenho 24 anos, sou casada, e sim, sou casada, casei com 21 anos, já fazem 3 anos, meu Deus, passando muito rápido. E eu nasci no interior de Mato Grosso do Sul, então desde muito pequena eu tenho convivência com a construção civil, eu tenho convivência com o meio de construir, porque o meu pai é pedreiro, meus tios são pedreiros, minha mãe muitas vezes trabalhou na obra com meu pai, e eu frequentei muita obra quando eu era criança, porque meu pai, a minha mãe no trabalho dela às vezes não podia me levar, e pro meu pai era mais fácil, ele me deixava lá brincando na areia. Já furei meu dedo várias vezes com cimento, brincando de cimento, e meu pai falava, não brinca, e eu ia lá e brincava, e ó, ficava com os dedos tudo em carne viva, mas tipo assim, fases da vida que eu acho que foi um pouco do que me levou a fazer arquitetura, tá? A arquitetura pra mim é transformação de vida, a arquitetura pra mim tem muito a ver com você pegar um sonho de alguém nas suas mãos e transformar ele em realidade, então eu levo muito a sério a arquitetura. Desde muito pequena eu tenho essa influência, né? Então eu saí da casa dos meus pais com 16 anos, fui pra Campo Grande, em Mato Grosso do Sul também, fui cursar arquitetura. Tentei passar no vestibular federal, mas não consegui, nunca fui uma aluna estudiosa, diga-se de passagem, e assim, estudiosa talvez eu até era, mas eu não conseguia atingir boas notas não, sabe? Eu era mais esforçada assim, mas não rolava, nunca dava certo. E eu peguei e fui pra Campo Grande, comecei a cursar arquitetura numa faculdade particular de lá, porque eu não passei na federal, consegui financiamento, o FIES, e ali em Campo Grande eu cursei um semestre e eu tive alguns problemas particulares e acabei mudando para o Rio Grande do Sul, onde eu tinha a família do meu pai que podia me dar um apoio psicológico, um apoio familiar também, né? Lá eu tenho um tio, que ele é meu tio padrinho, e eles me acolheram lá. Morei com eles por um tempo na casa deles, até eu conseguir arrumar um trabalho e mudar para uma casa na frente, onde eu pagava um valor simbólico, que eu chamava de aluguel, mas hoje eu percebo que não é aluguel, porque eu virei adulta e eu pago aluguel de verdade e não é fácil pagar aluguel. Mas é isso. Então lá morando lá no Rio Grande do Sul, eu comecei a faculdade de arquitetura de novo, praticamente. Perdi aquele semestre, recuperei 3 matérias de 6 que eu tinha feito e, enfim, comecei de novo, do zero, em 2015. Aí indo pro Rio Grande do Sul, comecei na minha faculdade de novo, eu comecei a trabalhar, eu trabalhava o dia todo, eu estudava à noite e trabalhei de faxina. No começo, bem no começo, eu não arrumava emprego, de jeito nenhum. Tipo, eu não conseguia emprego em lugar nenhum, muito menos em escritório de arquitetura, porque lá a cidade era muito pequena, tipo, era regional do lugar ali e tinha 30 mil habitantes. E então eu não conseguia trabalho, sabe? Era muito difícil, porque eu era uma pessoa de outro estado, completamente esquisita, diferente, então eu precisava de dinheiro e a minha tia me deu a ideia de fazer trufa pra vender. Foi bem tenso porque eu sempre tive um orgulho muito grande dentro de mim e eu me lembro de várias vezes eu tá assim com as trufas dentro da caixa pra vender no centro da cidade e eu não consegui porque eu tinha medo de ouvir não. Então foi muito tenso, sabe? Eu aprendi muito com esse trabalho e eu lembro que eu ficava rodando assim na praça com aquela caixa na mão e pensando, meu Deus, eu não posso ouvir não, meu Deus, eu não posso ouvir não. Aí me lembro que eu esse dia é muito marcante pra mim, que eu fiquei muito assim, mexida, sabe, com não conseguir ouvir não, e eu fui na igreja que tinha na frente da praça e eu fiz uma oração, e nessa oração eu pedi força pra Deus pra mim conseguir ouvir o não, foi muito tenso. E eu saí de dentro da igreja e comecei a oferecer, e eu ouvi vários nãos, com certeza, mas naquele dia eu lembro que eu vendi as 40 trufas que eu tinha na caixa. Então, são momentos desse tipo que me marcaram muito, que me fizeram evoluir como pessoa. E, em paralelo às trufas, como elas não conseguiam me dar um bom dinheiro,
eu comecei a fazer faxina também. Eu trabalhava com uma empresa, que a empresa pegava as pessoas e faziam faxinas de pós-obra, ou, por exemplo, faxinas em casas mais luxuosas, assim, sabe? Lá na cidade. E era uma coisa que pra mim foi outro ponto do meu ego, porque eu sempre quis ter um status, sabe? Por exemplo, assim, eu tinha amigas não, assim, colegas, na minha infância, que elas eram muito mais bonitas do que eu tinha essa perspectiva, né? Então, aquilo pra mim era mais uma fonte de humilhação, vamos dizer assim. E na minha faculdade, quem cursa arquitetura sabe, na grande maioria das universidades, a arquitetura é um curso meio luxuoso, né? Então não tinha nada a ver comigo. Eu chegava na faculdade com aquele uniforme cinza e verde, me lembro como se fosse hoje, e ele era muito grande, era tipo uma camisa GG pra mim, eu uso P/M, dependendo do momento da minha vida. E ele era muito grande e eu lembro que eu ia direto pra faculdade, às vezes só entrava dentro do banheiro da faculdade e trocava de roupa pra me assistir a aula. E eu sempre vi olhares tortos no corredor, então mexia muito com o meu ego. Mas assim, eu evolui muito mesmo. Eu não faria nada diferente do que eu fiz, porque eu evolui demais como pessoa nesses momentos, sabe? São momentos que marcaram muito, são momentos que me colocaram a repensar quem eu era e o que eu tava fazendo, sabe? Por que eu tava fazendo aquilo, né? E, enfim, é muito legal. Eu falar disso, eu lembrar disso, é muito bom. Mas o que eu tava falando é que eu não conseguia trabalho, então eu trabalhei dessas duas coisas por um bom tempo, na parte de faxinas e fazendo trufa. Eu vendia trufa na faculdade também, era trufas da Ana, depois virou doces da Ana, e depois eu parei de fazer porque eu comecei a trabalhar numa empresa período integral. Então eu trabalhava o dia todo na empresa e na parte da noite eu ia pra faculdade. Muitas vezes eu saía direto do trabalho e ia direto pra faculdade. Não era fácil, foi outro momento que foi, tipo assim, muito tenso pra mim, mas eu trabalhei 1 ano e 3 meses nessa empresa, foi assim, uma alavancagem na minha vida muito grande, porque ali eu comecei a lidar com pessoas de verdade, com adultos, com pessoas que não se importavam com o status, elas se importavam com um trabalho bem feito, sabe? Que não se importavam com um não, elas se importavam se aquele não, você já tinha achado uma solução pra ele. Então ali eu cresci como ser humano mesmo, eu desenvolvi, lembro que foi um cargo muito importante, inclusive, porque na empresa que eu entrei não tinha um determinado setor e eu, com 18 anos, desenvolvi aquele setor na empresa, então marcou muito na minha vida. Me vi no papel de líder em muitos momentos, eu nunca me imaginei liderando nada. Na verdade, assim, me vi na obrigação, né? Eu não tinha outra saída. E ali eu evolui demais, sabe, como pessoa. Dentro daquela empresa, depois de um tempo, eu já não estava mais contente, na verdade, com o meu... assim, com o trabalho em si, sabe? Não fazia muito sentido pra mim, então eu comecei a buscar outros trabalhos, né? Mesmo dentro da empresa, comecei a enviar alguns outros currículos na cidade e consegui um trabalho em uma outra empresa, onde eles me fizeram uma proposta melhor de salário, e eu deixei daquele emprego e saí e fui pra outra empresa. Né? Chegando lá na outra empresa, eu fiquei 3 meses lá. Nesse tempo, que eu vou contando a história, eu pego uma linha e eu acabo me perdendo. Mas nesse tempo eu já tinha feito, eu tava cursando a faculdade, né? Então, o meu primeiro ano da faculdade eu vendia trufas e fazia faxinas. No segundo ano da faculdade, eu vendia trufas e fazia faxinas. No segundo pro terceiro ano, a minha avó veio a ter um derrame. E nessa mesma época, foram muitas coisas que aconteceram nesse ano. Foi em 2017 para 2018. Muitas coisas aconteceram nesse ano. Deixa eu ver se eu já tava trabalhando na empresa. Sim. Comecei a trabalhar na empresa em... Nossa, tô bem perdida. Mais perdida, né? Mas vou tentar recapitular aqui. Parei pra dar uma pensada. Em 2016, eu comecei a trabalhar nessa empresa, ali por maio, mais ou menos. Tive essa constante de evolução, né, em 2016. Em 2017, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha muito tempo pra nada, sabe? Eu só trabalhava, ia pra faculdade e voltava.
E ali eu amadureci muito, porque eu era aquela pessoa que fazia faculdade pra curtir festa, sabe? E ali eu não tinha tempo de festar, porque eu tinha que fazer os trabalhos da faculdade no horário que eu tava em casa, né? Que era da meia-noite às 6, que nem diz os meus professores. Mas, nessa época, passando 2016 para 2017, em paralelo a esse trabalho, que eu estava evoluindo muito com o papel de liderança, no papel de desenvolvimento pessoal mesmo, sabe? A minha avó veio a ter um derrame e a minha avó era uma pessoa muito... até hoje, né? Deus a tenha, mas ela é uma pessoa muito especial pra mim. E ela teve esse derrame bem na época do final de semestre. Não vou dar essa desculpa de que eu reprovei na disciplina de projeto por causa disso, porque eu já estava bem desleixada, sabe? Já realmente não estava tão focada quanto eu era no começo. Mas veio a calhar de, na mesma época em que eu estava desleixada, minha avó ter esse incidente e ela ficou em coma por 3 meses. Então foram 3 meses muito tensos pra mim, aonde eu não tinha maturidade, sabe? Não tive estrutura. E eu era uma pessoa, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu já contei sobre isso, que eu batia no peito e falava que se eu reprovasse em uma disciplina de projeto na faculdade, eu ia trancar. E todas as minhas amigas sabiam disso, tanto que quando eu reprovei, porque nós reprovamos as 5 juntas, nós era bem parceiro, nós era um grupo de 5 pessoas e as 5 reprovaram na mesma matéria. E quando eu reprovei, eu fiquei muito frustrada, sabe? Eu não queria mais continuar. E tanto que eu levei, assim, foi nos 47 do segundo tempo que eu fui me rematricular na faculdade, né? Porque eu tava, tipo, super desanimada e tal. Aí eu lembro que eu me matriculei em 4 matérias, eu desisti de 2 e peguei exame em 1. Ou seja, foi o pior semestre da minha vida. Foi horrível, foi muito horrível mesmo. E assim... Mas eu continuei indo, sabe? Naquela força do ódio, assim, eu não queria pôr os pés na faculdade. Eu lembro que depois, quando eu voltei... Nesse meio tempo, eu conheci hoje meu atual marido. E a gente teve uma história muito relâmpago, assim, sabe? Nós nos casamos muito rápido. E a gente se conheceu, namorou e casou. Tipo assim, foi... tipo miojo, sabe? 3 minutos, mas nós foi 3 meses. E de namoro, noivado, casamento. Respeita a minha história. Aí, conheci meu marido também, tudo nessa muvuca. Minha avó, faculdade reprovando, desistindo de matéria, conheci ele. Aí eu já falei assim, ó, eu não tô com tempo pra mim ficar me enrolando, se você quiser a gente vai casar logo. Ele ficou assim, tá bom, a gente casa logo. E daí nós casamos logo, realmente, foi bem maluco, assim, assustador, todo mundo ficou muito chocado. Mas foi um ponto muito... tem um livro do Flávio Augusto que ele fala o ponto de inflexão, né? Foi um ponto de inflexão muito forte na minha vida, porque quando a gente decidiu casar, eu fui demitida. Aí eu tava contando, né, que eu tava num trabalho e eu comecei a procurar outro trabalho e eu consegui outro trabalho. Mudei pra esse trabalho, eu trabalhei 3 meses nesse lugar, 3 ou 4 meses, e eles me mandaram embora. Foi assustador, gente, porque, tipo assim, eu tava casando, foi um mês antes do meu casamento, e eles me mandaram embora. Eu lembro que eu fiquei desesperada, surtada, porque eu sempre fui a mulher independente, sabe? Eu sempre, desde que eu tinha ido embora pro Rio Grande do Sul, eu já não dependia muito dos meus pais. Às vezes eles me ajudavam quando eu tinha que comprar alguma coisa, por exemplo, quando eu comprei minha moto, meu pai e minha mãe me ajudaram. Quando eu comprei minha máquina de lavar, eles me ajudaram com a metade do dinheiro. E sempre foi assim, mas eu sempre quis comprar também, sabe? Tipo assim, eu sempre quis fazer também para mim ser independente. E aí eu me vi entrando em um casamento com uma pessoa que até então era meio... Assim, a gente se conhecia, mas foi muito rápido, então era um pouco assustador, né? Eu pensei, como que vai ser isso, sabe? Eu independente, casada com uma pessoa desempregada. Foi muito assustador mesmo. Mas tudo bem, a gente foi tudo acontecendo, foi um mês antes, então até eu consegui organizar melhor as coisas do nosso casamento, que por sinal foi muito lindo. E nisso me deu um estalo, porque foi bem nesse semestre onde eu estava, tipo assim, desanimada, onde eu tinha reprovado de 2 matérias e pegado exame em outra e passado só em uma, de 4 que eu me matriculei,
foi um caos aquele semestre. Então ali eu lembro que um dia eu acordei e falei assim, meu Deus, é a minha chance, porque eu tinha conseguido seguro-desemprego e eu falei assim, agora esse semestre eu me matriculei em várias matérias e eu recupero tudo que eu perdi, porque eu preciso terminar essa faculdade. Eu tô casando, eu preciso ser alguém na minha vida. Daí eu acho que entrou um desespero muito grande em mim, sabe? E nesse desespero eu falei, não, é agora ou nunca. E aí eu fui lá na faculdade, me lembro que eu me matriculei, quem estuda arquitetura sabe, né? Eu me matriculei em 2 matérias de projeto, em 2 matérias de planejamento, não, perdão, em 2 matérias de cálculo, 2 matérias de planejamento urbano, que foram as matérias que eu tinha desistido. Assim, eu acho que eu fiz naquele semestre umas 10 disciplinas, e quem faz faculdade de arquitetura, 10 disciplinas é tenso, vocês sabem, né? Então eu fiz 10 disciplinas, cara, 10 disciplinas, é muita disciplina pra faculdade de arquitetura. Mas eu fui, assim, mergulhei de cabeça e comecei a ter um desempenho muito bom na faculdade. Eu acho que o desespero mesmo me levou a isso, sabe? E isso foi em 2017 para 2018, porque eu casei em 2018, né? Aí em 2018, em fevereiro, a gente casou e nesse semestre eu tive um ótimo desempenho. No outro semestre posterior a esse também tive um desempenho muito melhor. Eu falo assim, muito melhor comparado ao que eu tinha antes, né? Mas assim, nada muito extraordinário, sabe? E daí no outro também foi tudo ok, foi começando a mudar a minha cabeça em relação a muitas coisas. Tive perrengue com projetos em dupla, sabe? Foi um perrengue do caramba. E daí chegou em 2019, a gente tinha uma das disciplinas mais difíceis, entre aspas, de projeto. Pra mim não foi muito difícil porque foi a minha paixão, o meu amor à primeira vista, que é a disciplina de projeto 6, que era hospitalar, clínica hospitalar, que foi o tema do meu TCC, né? Até então eu não imaginava que esse seria o tema do meu TCC, mas isso é tema para outro vídeo. Cancela mente, porque senão eu começo a falar disso e não paro mais. Mas aí ali foi a decisão, foi outro ponto de inflexão, porque foi onde eu falei assim, não, eu tenho que fazer 2 disciplinas de projeto pra mim conseguir terminar a faculdade até no meio do ano de 2020, né? Isso foi em 2019. Fiz as contas, sempre tentei, depois que eu tive esse estalo, eu precisei me organizar, né, na minha vida acadêmica. E eu me lembro de um dia eu estar na faculdade à tarde e numa matéria da tarde, eu tava com uma colega do meu lado e eu fui escrever, né, eu queria desistir da matéria de projeto 4 que eu fiz em dupla, que foi um caos também, e era uma escola, o projeto era muito legal, mas a minha dupla bacalhou muito comigo e eu queria desistir, falei, não vou fazer essa merda aqui também, tá aqui meio que... Aí sabe aquele meme que você taca os cadernos tudo no chão, depois você vai juntando? Foi mais ou menos o que eu fiz. Porque daí eu escrevi e vi que eu poderia me formar no meio do ano de 2020. E um parênteses, eu tinha financiamento e eu já tinha perdido 1 ano. Então você pode fazer 1 ano de aditamento. Quem tem financiamento sabe. E então eu já tinha perdido, entendeu? Então assim, eu fiz as contas e eu ia ter que pagar o último semestre da faculdade. Ou seja, ou eu pagaria 1 ano, ou eu pagaria um semestre. E daí eu fui lá e montei um cronograma, falei com o meu professor, que era o coordenador, que ele foi meu orientador também, conversei com ele e falei assim, é possível fazer 2 projetos juntos? Que seria restauro e projeto hospitalar. Ele falou assim, é possível, mas você vai dar conta? Eu falei assim, vou. Tipo, óbvio que eu vou, porque eu não tava trabalhando, né? Então eu falei, não, eu tenho que dar conta. Se eu dou conta de fazer urbano e projeto junto, eu consigo fazer 2 projetos juntos, que o urbano também é um projeto, né? E daí ele falou assim, não, pode fazer, eu quebro a cadeira. Daí foi lá, deu tudo certo, me colocou eu nas 2 disciplinas de projeto. Foi tenso, mas foi minhas melhores notas de projeto, até meu TCC, que eu coloquei uma meta muito alta e eu consegui atingir ela. Vai ter vídeo desse TCC, gente, eu amo meu TCC, vocês não têm noção. Mas enfim, aí ali eu fiz 2 disciplinas de projeto, enfim, todo o meu cronograma que eu tinha feito no ano de 2018, foi final de 2018, todo o cronograma que eu tinha feito eu consegui cumprir e eu realmente terminei a faculdade no meio do ano de 2020, no meio da pandemia, e assim, aí agora já começa uma parte mais pessoal. Deixa eu ver se eu cronograma. Bem mais cronograma, bem mais tá no cronograma. Esqueci de uma coisa muito importante. Mas isso me leva ao último assunto, tá? Ai, gente. Mas, ó, aí
No meio do ano de 2020, ali em 2020 eu me formei, né? Foi super desafiador porque tava no meio da pandemia, a gente foi a primeira turma a se formar online, sabe? Eu mudei de cidade também, que hoje eu moro no interior do estado de São Paulo. E eu falei no começo que eu morava no Rio Grande do Sul? Falei, né? Falei. E a gente mudou em maio de 2020, no meio da pandemia. Meu marido recebeu uma proposta de trabalho aqui em São Paulo e a gente veio pra cá. E eu terminei minha faculdade daqui. Se não fosse a pandemia, obrigada, Covid. Se não fosse a pandemia, eu não conseguiria fazer isso, né? Seria mais difícil. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas que eu tava dentro do meu time. Dentro da faculdade de arquitetura, eu descobri uma paixão, que é o meu motivo de fazer esse canal. Um dos, né? Eu quero compartilhar momentos da minha vida, eu quero compartilhar experiências que eu tive dentro da faculdade com vocês, mas o principal foco desse canal é eu compartilhar com vocês o meu ponto de vista sobre diagramação de prancha. Gente, eu sou apaixonada por isso. Os meus olhinhos brilham quando eu falo sobre diagramação de prancha. E eu amo responder, ajudar. Eu faço vídeo, já fiz chamada de vídeo com pessoas que eu não conheço pra falar sobre tema de TCC, já fiz de tudo que vocês imaginar, porque assim, é uma coisa que eu amo ensinar. Dentro da faculdade eu descobri isso, eu participei de uma eu precisava de horas complementares. O que as horas complementares não fazem com a gente, né? E eu participei, tipo um programa que tinha na faculdade, que era docência júnior, que você era meio que um auxiliar do professor na graduação, sabe? E daí eu fui e participei. Gente, eu amei de todo o meu coração, de toda a minha vida fazer aquilo. E aí, como a minha professora, hoje ela é minha amiga, né? Ela diz pra mim que eu fui picada pelo vírus da docência. Pelo vírus não, né? Pelo mosquito da docência. E eu descobri a docência ali numa disciplina de restauro, foi magnífico. E depois disso eu montei um curso de Photoshop presencial lá na minha cidade. Gente, foi tenso. Vocês imaginam, lá no começo eu contei que eu chegava na faculdade de blusão, toda esquisita, né? Toda errada. E daí eu montei um curso e tal. E assim, cara, 8 pessoas compraram meu curso e fizeram um curso comigo. Lembro que eu não tive nenhum lucro, porque daí eu tive que alugar uma sala, eu queria que fosse especial, então eu comprei lanche, nossa, eu não tive lucro nenhum, mas assim, a intenção foi muito boa e eu tive um retorno como pessoa muito grande, sabe? Então, valeu a pena, entendeu? Independente do que aconteceu, valeu muito a pena. E esse é um dos motivos de eu estar fazendo esse canal, que aqui eu vou conseguir falar um pouquinho sobre isso e mostrar pra vocês alguns insights de Photoshop, algumas coisas que é muito simples de fazer, que você pode estar aplicando e tendo resultados. Eu tenho ali, eu tenho anotado aqui nos meus scripts de vídeo, eu vou mostrar pra vocês o meu histórico escolar. Quando eu não pensava em nada dessas coisas de diagramação, como eram minhas notas, e quando eu comecei a pensar, é nítido, gente, eu saí de 5.5, de 5, 5,2, 6 para tipo 8, 8.9, 9 e no final, né, o meu grande finale, que foi o meu 10 no TCC. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito muito nisso, porque pra mim foi realmente transformador. Quem se importa com isso, né? Quem se importa em entregar um trabalho bem feito, quem se importa em fazer uma coisa ali que te represente, sabe? Porque tem pessoas que gostam de fazer o projeto por fazer o projeto e entregar o projeto, né? E outras pessoas já gostam de entregar uma experiência. E é isso que eu, Ana, quero mostrar aqui pra vocês. Mostrar pra vocês que você pode sim entregar experiências dentro, através da diagramação, sabe? Você pode entregar muitas coisas através da diagramação e uma delas é a experiência mesmo que a pessoa pode sentir ao olhar seu projeto. Enfim, eu acho que eu já falei muito. Eu tenho... Cara, isso vai dar uma edição do caramba, mas vai dar tudo certo. O primeiro é pra isso que a gente tá aqui, pra sofrer, porque se não fosse pra sofrer a gente nem fazia, né? Contei um pouquinho sobre a minha história pra vocês, sobre os meus perrengues. É muita coisa pra contar, então deixa aqui nos comentários se você quer que eu fale sobre alguma coisa específica. Eu já vou ter que rever isso aqui e anotar várias ideias que eu tive pra temas. E fiquem ligados que vai ter vídeo 3 vezes por semana, tá? E a gente vai trocar muita ideia e vamos, enfim,
ser muito úteis na vida um do outro por aqui, tá bom? Um beijão e até mais!